Você aí, tá querendo virar editor de vídeos? Quer saber o que precisa para começar? Qual computador? Que programa usar? Então assista esse vídeo aqui até o fim para se preparar melhor. Antes de começar, eu queria te pedir uma coisa. Se esse vídeo por acaso te ajudar de alguma forma, eu queria te pedir para você deixar uma curtida no vídeo, que assim eu vou saber que esse conteúdo te ajudou de alguma forma, beleza? Então, bora pro vídeo. Bem, antes de te dizer qual a melhor configuração de computador ou qual o melhor programa, o programa perfeito de edição, eu quero te dizer que ninguém começa com o melhor. O setup que eu tenho hoje para fazer minhas edições, ele só veio com o tempo. Foi com a evolução que eu fui tendo como profissional, conhecendo o que eu precisava, que eu fui fazendo investimentos certos nos meus equipamentos. Então, com o passar do tempo, você vai ficando melhor na sua carreira de edição, e seu equipamento vai acompanhando esse processo também. E eu já vi algumas histórias de editores que começaram com um PC fraco, rodando tudo travando, mas conseguia fechar alguns clientes. Eu mesmo comecei com um notebook da minha esposa, bem fraquinho, mas consegui pegar os primeiros clientes e com o passar do tempo eu fui investindo em equipamento. E recentemente eu fiquei bem impressionado com a história que eu ouvi de um cara que tinha 3 clientes fazendo conteúdos para eles e nem computador ele tinha. Ele editava tudo pelo celular. É claro que com o passar do tempo, para ter mais eficiência nas edições, ele comprou um computador e aí começou a editar com ele. Mas realmente é impressionante que hoje em dia você pode começar com muito pouco. E tudo isso que eu falei agora é só para te mostrar que é possível sim começar com pouco. O importante é você aplicar o seu conhecimento de edição independente da máquina ou do software que você vai utilizar, beleza? Mas beleza, imagino que agora você já quer dar um passo um pouco a mais, quer ter um computador melhor para poder fazer as edições. E o que é que você deve priorizar nesse momento de compra? Realmente ter um computador bom vai deixar seu trabalho muito mais eficiente. O render vai mais rápido, você consegue ter mais projetos na sua tela, você consegue ter mais agilidade no seu processo de edição. O computador realmente traz essas vantagens. E a mesma coisa é o software de edição que você vai utilizar. Alguns vão se adequar mais ao seu estilo de trabalho. Eu primeiro vou falar aqui sobre o computador para você ter uma noção mínima do que é interessante você investir. E só lembrando, eu não sou um especialista em computadores, em hardware. Hoje eu entendo o necessário para poder fazer uma compra de um bom computador para o meu trabalho. E eu sempre separo em 4 elementos. E eu vou falar de cada um deles. E o primeiro é o processador. Ele é responsável por rodar seus programas. Ele é o motor da sua máquina. Então, se por acaso você tiver um motor muito potente, os seus programas vão ser potentes também. O render vai ser ótimo se você tiver um excelente processador fazendo todo o processo de renderização. Se você quer fazer o primeiro investimento, pense em processadores i3 da Intel ou então Ryzen 3 da AMD. Já são processadores básicos que já vão te dar um poder de processamento muito bom para os seus programas. E é claro, se você tem um orçamento para fazer uma aquisição um pouco melhor, é só subir aí no grau dos processadores, mas a partir do i3 você já tem uma boa qualidade aí de processamento. O segundo elemento para o seu computador é a memória RAM, principalmente se você pensa em fazer projetos simultâneos, como por exemplo, você tem ali o seu Photoshop aberto, o seu Premiere, ou se por acaso você precisa deixar algumas páginas da internet abertas junto com o seu programa de edição. Então a memória RAM vai te ajudar a você trabalhar em coisas simultâneas. E se por acaso você vai focar no After Effects, esse senhor precisa de muita memória RAM. Então a regra é simples, quanto mais memória, melhor. Mas a partir de 4 GB de memória, você já tem algo decente. O ideal é ter 8 GB de memória RAM para que você consiga fazer suas edições aí tranquilamente, você conseguir ter 2 ou até 3 programas abertos enquanto você faz alguma edição. 8 GB já é ótimo. 16 é o ideal. E mais que isso, aí é claro, é sempre extravagância, mas é muito bom você ter memória suficiente. Então 4 é o mínimo que eu recomendo, 8 já tá ok, já dá para trabalhar bem. O terceiro elemento agora é o armazenamento. Bem, aí vem a capacidade de você conseguir guardar os materiais que você vai receber dos seus clientes. Então eu só queria lembrar para vocês que vídeo pesa bastante e se você for fazer captação, aí é que você vai precisar de mais armazenamento. Então eu só vou dar um cenário básico aqui para a sua máquina se você for fazer o primeiro investimento. O que eu recomendo é que você tenha um SSD com pouca capacidade ali, em torno de 256 GB, já é suficiente para você instalar o seu sistema operacional e os seus softwares ali e também manter alguns projetos atuais que você está trabalhando.
e também um HD de 1 TB para você deixar os arquivos brutos, e também alguns trabalhos que você já realizou, eles vão ficar no HD no seu computador. Então essas duas possibilidades, o SSD e o HD, te ajudam demais a você ter agilidade e poder ter um bom armazenamento na sua máquina. E o quarto e último elemento é a placa de vídeo. Se você tiver alguma placa de vídeo, já vai ser ótimo, porque já vai dar uma facilitada ali no seu processador para poder conseguir ter o preview em tempo real ali do que você está editando. E se for uma placa de vídeo muito potente, melhor, porque aí você vai até dar uma folgada aí no seu processador na hora de renderizar. A placa de vídeo também ajuda nesse processo. Mas lembrando sempre do básico aqui, se você tiver uma placa de vídeo com pelo menos 2 GB de VRAM, de memória RAM de vídeo, já é o básico que funciona. Quanto você for escalando disso, melhor. Mais 2 GB de RAM, você consegue aí trabalhar decentemente. E só um último detalhe sobre equipamento. Eu, desde o começo que eu comecei a editar, eu sempre editei com notebooks, tá? Eu sempre utilizei essa forma de máquina para poder fazer as edições. E existem alguns notebooks gamers que têm umas configurações muito boas para quem quer fazer edição de vídeo. Além da facilidade de você fechar ali seu notebook e sair para qualquer canto com ele para poder trabalhar. Então é uma ótima pedida, e os notebooks estão evoluindo muito, equiparável a CPUs, né? Os PCs ali que ficam fixos em um canto. E isso pode ser uma boa opção caso você queira fazer um investimento desse. Se por acaso você sabe montar PC, sabe escolher cada peça, vai ser muito melhor para você, porque sai mais barato montar aí o seu Frankenstein que funciona, tá? Pois bem, agora vamos falar do software. E existe uma questão para quem começa a editar vídeo: encontrar o software perfeito. E isso não existe. Pode tirar isso já da sua cabeça, porque os softwares que existem hoje no mercado, eles têm sim suas diferenças, mas se você entender bem o processo de edição, independente do software que você for utilizar, você vai chegar no mesmo resultado. Se você não quer investir ainda em software, tem alguns gratuitos. O DaVinci Resolve, por exemplo, é extraordinário aquele software. Tem também o OpenShot, que é bem simples e você consegue fazer as edições básicas ali. Até também o Filmora. Eu encontrei muita gente que edita só com o Filmora. Então, de gratuito, você já tem muitos softwares que são decentes para você trabalhar, e até um muito avançado, que é o DaVinci. Eu particularmente uso o Adobe Premiere. Ele é pago, mas para o meu estilo de trabalho, para a minha forma que trabalho, o Premiere é o que mais se encaixa. Se alguém vai fazer algum estilo de trabalho bem parecido com o meu, eu recomendaria na hora o Premiere, mas em qualquer um você pode ter o mesmo resultado que eu tenho com ele. Eu considero o software como um meio de transporte. Eu quero ir a um objetivo, que é o resultado final do meu vídeo, e aí eu escolho que meio de transporte eu vou seguir, que software eu vou pegar, né? Eu posso ir de avião, eu posso ir de carro, eu posso ir de barco, enfim, tem várias possibilidades. Os programas são isso. O que eu vou escolher é aquele que mais funciona da minha forma de trabalhar e que vai me fazer chegar no objetivo. E todos vão me levar nesse objetivo. É só a forma que eu trabalho que vai ser melhor. E aí vem a técnica de edição. Eu posso aplicar a mesma técnica em todos os softwares diferentes. E é isso, eu queria te mostrar que é possível começar a editar com muito pouco. Com o passar do tempo, você vai fazendo investimentos em equipamento e em software, se isso for o seu desejo. Com o tempo, os clientes vão chegando e aí você vai ter margem para poder investir no que você quiser de equipamento. E tenha sempre isso em mente. A evolução do editor é constante. Pois bem, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse conteúdo te oriente e te guie de alguma forma. E se por acaso foi interessante para você, se você gostou desse conteúdo, lembra de deixar uma curtida aí que me indica que esse conteúdo foi relevante para você de alguma forma. Então, vou indo nessa. Muito obrigado pela atenção, pela paciência e até a próxima.